Podemos definir o sistema imune como um conjunto de células, órgãos, tecidos ou então moléculas que participam na defesa do nosso organismo. Isto é, eles reconhecem antígenos, são substâncias anormais no nosso corpo e procuram formas de lidar com esse antígeno, seja os expulsando ou até mesmo os matando. Para o bom funcionamento do nosso sistema imune é necessário uma boa função celular, ou seja, nosso metabolismo e atividades biológicas devem estar em perfeita harmonia e equilíbrio. Ou seja, podemos dizer diretamente que nosso sistema imune depende da nossa rotina, nossos hábitos. Além disso, nosso corpo tem diversas barreiras internas e externas que são capazes de diferenciar nossas próprias células de micro-organismos invasores. Porém, quando algum equilíbrio é quebrado e nosso próprio corpo começa a atacar as próprias células, isso é chamado de uma doença autoimune. Um bom sistema autoimune apresenta diversas importâncias para a pessoa, como uma boa qualidade de sono, melhor desempenho nas atividades diárias e até mesmo maior proteção contra doenças ou até mesmo diminuição de sintomas agravantes. O sistema imune inato ou natural é formado pelo conjunto de defesas que nosso organismo dispõe desde o nascimento. É formado por todos os tecidos e sistemas orgânicos desenvolvidos na gestação, assim como pelas funções biológicas mais básicas, como respiração, digestão, crescimento e cicatrização. Além disso, a imunidade inata conta com as informações e anticorpos fornecidos pela mãe, tanto por meio do cordão umbilical e placenta na gravidez, como também leite materno, essencial para a obtenção de nutrientes que estimulam a produção de glóbulos brancos. Por outro lado, temos o sistema imune adaptativo, ou seja, aquele que permanece em constante evolução durante a nossa vida. Também conhecida como imunidade adquirida, ocorre principalmente por meio da exposição a agentes infecciosos, permitindo que nossas células de defesa aprendam a maneira ideal de combatê-los. Relaciona-se diretamente com a memória imunológica. O sistema imune adaptativo se divide em duas subcategorias, chamadas de imunidade moral e celular. A imunidade moral consiste na ação de anticorpos constituídos por linfócitos B, responsáveis por reconhecer invasores no organismo e destruí-los. A imunidade celular, desempenhada pelos linfócitos T, combate os efeitos causados pela proliferação de micro-organismos invasores no corpo, eliminando tais agentes infecciosos e recuperando as áreas afetadas. A memória imunológica é responsável pela defesa do nosso organismo em longo prazo. Quando somos expostos a um agente causador de uma doença, desencadeamos uma resposta do nosso sistema imune. Durante essa ação, temos a formação da célula de memória, as quais podem sobreviver por vários anos. Quando somos expostos novamente à mesma ameaça, a resposta do nosso sistema imune é ainda mais rápida e mais forte, devido à ação dessas células de memória, sendo esse o principal motivo pela eficácia das vacinas. Eu vou falar um pouco sobre as nossas células do sistema imunológico. É um composto de variedade de células especializadas que desempenham papéis distintos na defesa dos organismos. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os neutrófilos, que basicamente são células mais abundantes no nosso sangue e são altamente eficazes na fagocitose, que é a ingestão de patógenos. Também tem os linfócitos. Basicamente existem dois principais tipos de linfócitos: os linfócitos T e os linfócitos B. Os linfócitos T têm um papel crucial para respostas imunológicas celular. Já o tipo B são responsáveis pela produção de anticorpos, que são proteínas que se ligam aos patógenos, que desencadeiam algum tipo de processo imunitário, como a neutralização ou a opsonização. Temos também os manócitos, que são células que circulam no sangue e, quando se infiltram nos tecidos, se diferenciam em macrófagos. Esses macrófagos são células grandes que fagocitam nos patógenos. Eles também desempenham um papel muito grande na apresentação dos antígenos, nos antígenos T, no sistema imunoadaptativo. Agora eu passo para Flaviane falar um pouco mais sobre algumas células que compõem nosso sistema imunológico. Bom,
Eu vou falar sobre as células do sistema imunológico. E as células dendríticas, elas apresentam antígenos que capturam, processam e apresentam fragmentos de patógenos aos linfócitos T, iniciando a resposta imunológica adaptativa. As células natural killer, que as células NK, elas são especializadas na destruição de células infectadas por vírus e células tumorais. Elas podem identificar células anormais e matá-las sem a necessidade de reconhecimento específicos de antígenos. Eosinófilos e basófilos. Os eosinófilos, eles desempenham um papel na resposta a parasitas e alérgenos, enquanto basófilos estão envolvidos na resposta alérgica e na liberação de histamina. Mastócitos são células envolvidas na resposta alérgica. Eles liberam mediadores químicos, como a histamina, em resposta à exposição a alérgenos. As células natural killer T, NKT, elas têm características tanto do sistema imune inato quanto do adaptativo e desempenham um papel importante na resposta à infecção e no controle da autoimunidade. As células estaminais hematopoéticas são células tronco que dão origem a todas as células sanguíneas, incluindo aquelas do sistema imunológico. Sistema linfóide faz parte do sistema imunológico, onde ajuda a combater infecções e algumas outras doenças. Neste sistema, incluímos órgãos linfóides primários e secundários. Órgãos linfóides primários fazem a produção dos componentes celulares do sistema imunológico, como a medula óssea e o tímio. Já os órgãos linfóides secundários são a produção de armazenamento das criações e respostas imunológicas. Sendo assim, temos os seguintes órgãos. O tímio encontra-se na parte superior do perto, atrás do osso externo, onde sua função na maturação de linfócitos T, quando é mais ativo na infância ou na adolescência. Já o baço, ele encontra-se no lado esquerdo do abdômen, abaixo da costela. Sua função é filtrar sangue na remoção de antígenos estranhos, células velhas danificadas ou micro-organismos no sistema circular. Já os linfonodos são pequenos órgãos com uma espécie de formato de feijão, onde se encontra por todo o corpo, como pescoço, axila e virilhas. E sua função é o processamento para células e substâncias transportadas pela linfa. Oi, meu nome é Rafael e eu vou falar um pouco sobre tecidos. A medula óssea é um dos tipos de tecidos encontrados no nosso organismo e ela é encontrada no interior dos ossos longos e em alguns órgãos mais importantes do sistema imunológico. Ela é o local de produção de células sanguíneas, incluindo os glóbulos brancos como os leucócitos, que desempenham um papel crucial na resposta imunológica. A medula também é responsável pela produção de células troncos hematopoéticas, que se diferenciam em várias linhagens de células no sistema imunológico, como os linfócitos T e os linfócitos B, e outras células do sistema. Além disso, é na medula óssea que os linfócitos B são amadurecidos. Outro tipo de tecido são as tonsilas, que são estruturas formadas por aglomerados de tecidos linfóides incompletamente encapsulados, colocados abaixo ou em contato com o epitélio de porções iniciais do tubo digestivo. As tonsilas estão localizadas em posições estratégicas para defender o organismo contra antígenos transportados pelo ar e pelos alimentos, iniciando uma resposta imunitária através da produção de linfócitos. De acordo com a sua localização, na boca ou na faringe, pode-se distinguir em diferentes tonsilas. Tem a tonsila palativa, que são duas estruturas arredondadas que estão localizadas na parede lateral da orofaringe, e ela possui um epitélio pavimentoso estratificado com invaginações epiteliais que penetram profundamente no parênquima, formando as criptas. Ela também tem paredes com numerosos folículos linfóides com centros germinativos.
As criptas contêm células epiteliais descamadas, linfócitos vivos e mortos e bactérias, podendo aparecer com pontos purulentos nas amidalites. O outro tipo de tonsila é a tonsila faríngea, também chamada de adenoides. Elas são compostas por massas triangulares de tecidos linfóides no teto da nasofaringe, sendo recoberta pelo epitélio das vias respiratórias e o epitélio pseudoestratificado cilindro-ciliado com células caliciformes. Essas tonsilas não possuem criptas. O outro tipo de tonsila são as tonsilas lingual, que tem um pequeno diâmetro e se encontram na base da língua atrás do V lingual até a epiglote, e ela apresenta um epitélio de revestimento pavimentoso estratificado. O outro tipo de tecidos são os tecidos linfóides associados à mucosa, que eles são encontrados no trato digestivo, no respiratório e no gênito urinário. Eles estão sujeitos a invasões microbianas frequentes, porque se abrem para o meio externo para proteger o organismo, e acabam existindo acúmulos de linfóides, também chamados de nódulos linfáticos, associados ao tecido linfático difuso, localizado na mucosa e na submucosa desses tratos, que em alguns lugares formam órgãos bem estruturados, como as tonsilas e as placas de Peyer, do intestino delgado. O tecido linfático das mucosas é dominado de MALT, que também é uma sigla em inglês, e ele também pode ser associado aos brônquios, que está intimamente associado à mucosa respiratória. As células da mucosa respiratória ajudam a proteger o trato respiratório, liberando muco e substâncias antimicrobianas para prevenir a invasão de patógenos. Um outro tecido linfóide, que está associado ao tubo digestivo, também chamado de placas de Peyer, são estruturas do sistema imunológico associadas ao trato gastrointestinal, e elas são encontradas principalmente no íleo, que é a parte distal do intestino delgado, e ela desempenha um papel crucial na defesa do organismo contra patógenos ingeridos. Ela ajuda a reconhecer, capturar e combater bactérias, vírus e alguns parasitas e outras ameaças que podem entrar no nosso organismo através da alimentação. Além disso, as placas de Peyer são parte integrante da regulação à tolerância imunológica do trato gastrointestinal, para que o sistema imunológico não reaja excessivamente a antígenos alimentares ou à própria microbiota intestinal normal. Outro tipo de tecido é o tecido conjuntivo e fascia. Além dos órgãos e tecidos linfóides especializados, as células do sistema imunológico estão presentes em toda a parte do corpo, distribuídas no tecido conjuntivo, na fascia e na corrente sanguínea, prontas para responder a infecções e inflamações em qualquer parte do organismo.